Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Carla e esse é o canal Faça Você Mesmo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um armário que eu fiz para estar colocando aqui na minha cozinha. Eu encontrei umas tábuas de guarda-roupa e eu vou estar utilizando elas para poder fazer um armário, para mim estar colocando lá naquele canto que eu mostrei para vocês, na minha cozinha, para mim poder estar colocando vasilhas de plástico. Porque o outro armarinho que eu fiz, que eu já postei um vídeo aqui, ele não tá cabendo as vasilhas de plástico e as panelas. Então, eu vou deixar ele para estar colocando só as panelas e eu vou estar fazendo esse aqui para eu poder estar colocando as vasilhas de plástico. Eu peguei esse pedacinho aqui, que é o acabamento do guarda-roupa, eu encontrei junto com ele. E eu vou estar tirando aqui dessa parte aqui, essa medida aqui, porque ele tava estragado. Eu acho que a pessoa só quebrou ele de qualquer jeito, então ele saiu ali nas pontas ali de baixo ali, os cantinhos. E eu vou, nessa parte aqui de baixo, eu vou estar utilizando essa tabuinha aqui para poder tirar retinho. E na outra parte de cima, que tá menos estragado, eu vou estar utilizando só a largura ali da minha régua. Depois de riscar, eu peguei e cortei com a serrinha tico-tico. Depois de cortar ali, né, a primeira lateral, eu coloquei a outra aqui, medi do mesmo tanto, né, uma régua em cima e a outra largura da madeirinha na parte de baixo, e cortei também com a serrinha tico-tico. Para fazer a parte de baixo do armário e o tampo, né, a parte de cima, eu também vou estar utilizando a parte que era desse mesmo guarda-roupa que eu encontrei, né? Eu também achei ali a parte de baixo e a parte de cima. E eu também vou riscar aqui para poder tirar aqui no tamanho aqui essa parte que tá estragada, para poder fazer dar a largura do meu armário. Então, eu fui, coloquei ali a régua, risquei com a caneta e depois eu vim e cortei com a tico-tico. Eu risquei dos dois lados, né? Porque os dois lados tava estragado. Se você estiver assistindo esse vídeo, eu peço para que curte, se inscreva no meu canal se não for inscrito, isso me ajudaria bastante. E assine o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Sai vídeo novo aqui no canal toda semana. Gente, não se esqueça de quando vocês for estar utilizando a tico-tico, vocês utilizar um óculos para poder evitar que o cisco ali da tábua ali voe no seu olho. Eu tenho uns 3 aqui em casa e eu sempre esqueço, eu só lembro quando já voou um cisquinho ali no meu olho ali e eu tenho que estar tirando. Depois de ter cortado a parte de baixo ali, eu coloquei ela em cima da outra aqui e eu risquei, como essa daqui só tava com um lado estragado, então eu não precisei estar cortando dos dois lados. Eu risquei ali, né, na parte de cima ali, coloquei a régua para poder riscar bem retinho e depois foi só cortar com a tico-tico. Depois de ter recortado, eu passei uma lixinha, aí eu peguei e passei um pano para poder estar tirando o pozinho da lixa. Eu peguei essa parte aqui que eu cortei da lateral ali, coloquei bem rente aqui e risquei com a caneta. Eu fiz isso dos dois lados e depois eu fiz o prefuro aqui na parte de dentro. Assim é bem mais fácil na hora da montagem. Eu fiz assim com as duas partes, com a parte do fundo e com a parte de cima do armário. Eu sempre faço assim, eu faço os prefuros antes, coloco a tabinha ali, risco e faço os prefuros antes, fica melhor na hora de montar o móvel. Depois eu peguei essa outra parte aqui que eu tinha aqui em casa e eu vou estar fazendo uma prateleira do móvel. Eu vou estar medindo aonde eu risquei com a tabinha ali, né, a parte de dentro da tábua, para mim poder estar saber ali a medida que eu vou precisar estar recortando para fazer a prateleira. Se vocês quiserem também, vocês podem medir ali a parte de dentro do armário depois que ele estiver pronto, mas eu decidi fazer assim, porque como é tábuas reaproveitada, essas laterais, ela tá um pouco empenada. Então, eu vou colocar o lado que tá empenado pra dentro, a hora que eu for montar ele ali. E a hora que eu colocar essa prateleira, ela vai ajudar a colocar as laterais reta, vai ajudar a colocar ela ali no nível certinho. Depois foi só recortar ali, né, com a serrinha ali, eu vou recortar só de um lado também, e eu vou tirar alguns centímetros da largura ali também dessa tábua, porque ela é um pouco maior que as laterais. Para montar, eu peguei aqui a lateral, coloquei ela ali rente ali com a parte de baixo ali,
Coloquei no esquadro também e depois foi só colocar os parafusos com a parafusadeira, ou você também pode estar usando uma chavinha de fenda, porque como esse MDF ele é bem molinho, você pode também estar fazendo o prefuro. Eu gosto de estar fazendo o prefuro antes também ali na lateral, só que dessa vez eu não fiz, eu coloquei os parafusos ali direto ali nas laterais. Depois de colocar uma lateral ali, eu peguei e fiz do mesmo jeito da outra. Coloquei ali o esquadro ali pelo lado de dentro, para essas partes poder não ficar torta, né? E os parafusos não ficar torto. E depois foi só parafusar. Depois de parafusar a parte de baixo, eu fui parafusar a parte de cima. Eu comecei a fazer esse armário em cima da minha mesa, mas como ele ficou bem grande, depois eu coloquei ele no chão para estar colocando as prateleiras. Para fazer as prateleiras desse armário, eu não tinha outras tábuas da mesma cor dele ali, né? Ou seja, da mesma largura dele. Então, vou estar utilizando essas duas brancas. Essa é um pouco menor na profundidade do armário, mas vou estar colocando elas na parte de cima. Então, eu peguei aquela outra prateleira que eu já tinha cortado, coloquei em cima delas ali, risquei e depois fui e cortei com a tico-tico. Depois de riscar ali o tamanho que eu iria precisar ali, eu peguei a régua e conferi lá no armário para ver se era o mesmo tamanho, porque essas tábuas aqui também elas estavam um pouco empenadas, mas eu também coloquei elas viradas, então com o tempo elas vão ficar assim bem mais reta do que elas tá. E depois de pronto também nem pareceu que elas estavam empenadas, parecia que elas estavam normal, e como eu só tinha essas, eu tive que estar utilizando essas. Para montar, né, eu coloquei o armário ali no chão, igual eu falei para vocês. Aí eu peguei um outro pedaço de tábua que eu coloquei aqui para mim poder tá fazendo ali a distância das prateleiras ali, para poder distanciar uma das outras. Aí eu fui e coloquei a primeira prateleira na parte de cima, que nem eu falei para vocês, eu vou estar utilizando essas brancas. Aí eu fui e risquei ali para mim poder saber ali onde eu iria furar. Depois eu fui e tirei a tábua e fiz os prefuros ali com a parafusada, com a furadeira. Depois foi só parafusar ali a prateleira no lugar, né? Colocar os parafusos. A parte de baixo também, a última prateleira ali, eu utilizei esse pedacinho marrom para poder colocar ali a distância da prateleira. E já para poder distanciar ali a outra parte branca ali, eu utilizei o pedaço que eu cortei delas mesmo, porque se eu colocasse essa tábua marrom, ela ficaria bem junta ou na parte de cima ou na parte de baixo. Então, para poder saber como o outro pedaço dela dava no meio certinho, eu utilizei ela. Aí eu risquei, fiz os prefuros e depois foi só parafusar ali no lugar. Eu tinha esses pés aqui guardados aqui em casa, que eu tinha arrancado de um armário que eu encontrei na rua. O armário tinha molhado, não prestava as tábuas, mas eu fui, arranquei os pés e trouxe para casa. E agora eu vou estar utilizando nesse meu armário aqui. São 5 pés, então vou colocar um no meio, porque como ele ficou bem alto, o do meio ali vai impedir que ele caia. Na parte de baixo, eu vou estar colocando portas. Eu tinha essa porta aqui em casa aqui. Infelizmente, ela tá um pouco estragada, a ponta de cima, né, e a ponta de baixo. Então, vou estar utilizando só ali o meio dela ali. Eu medi lá, né, o tamanho que é das portas que eu vou estar precisando. Risquei nela aqui, depois fui e cortei com a serrinha. Depois de recortar, eu peguei a furadeira aqui, coloquei aquela broca chata. Aí eu fui e peguei ali as dobradiças, risquei ali onde eu ia precisar furar e furei para poder estar colocando as dobradiças aqui no lugar certinho. Depois eu fui e passei massinha ali, tampei os buraquinhos ali, massa para madeira. Eu tapei os buraquinhos ali, porque como é um reaproveitamento, então ele tem vários buraquinhos. Para fazer o fundo do armário, eu tinha 2 forros. Eu tinha esse daqui mais estreito e aquele dali mais largo. Mas como eu não tinha aquelas caneletinhas que a gente coloca no meio para poder estar juntando ali, não ficar aquele espaço, eu decidi cortar os pedaços ali e parafusar, né? Eu gosto sempre de estar colocando aquele parafusinho bem pequenininho, que é mais duradouro, e parafusar ali de prateleira em prateleira. Eu não mostrei para vocês eu parafusando, porque já estava à noite e o meu celular tinha descarregado.
Aqui já é no outro dia, eu lixei aonde eu tinha passado a massinha. Eu passei a massinha também nessas prateleiras aqui e nas laterais ali, né, onde mostrava ali que eu tinha cortado com a tico-tico. Pra pintar, eu peguei a tinta branca que eu tinha aqui em casa, coloquei xadrez azul. Eu misturei bastante mesmo, depois eu fui colocando ali algumas gotinhas do preto, até ficar na cor daquele azul que eu sempre pinto os armários aqui da minha cozinha. Depois foi só mexer, mexi bem mexido. Depois eu fui pintando. Eu pintei os cantinhos todo ali do armário ali com um pincel. Aí depois eu fui vim pintando com um rolinho ali as partes grandes do armário. Eu passei duas demãos no armário, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora também. Depois de seco, eu vim passando aqui essa resina acrílica aqui, né? Para poder selar ali a pintura. E eu passei duas demãos também. Eu achei que não ia dar porque minha resina tá bem pouquinha, mas deu. Ela é muito boa, ela é a base d'água e eu gostei muito, pretendo comprar logo outra dela. Eu passei duas demãos dela, eu passei uma demão, depois esperei secar. E eu sempre gosto de estar passando com um pincel e na mesma direção. Agora eu vou mostrar pra vocês ele lá no lugar dele. Aqui ele tá no lugar onde eu escolhi pra ele poder ficar, já dei uma organizada ali mais ou menos. Eu não mostrei pra vocês eu colocando as portas e nem os puxador, porque meu celular tinha descarregado e enquanto ele carregava ali, eu fui finalizando para poder estar finalizando o vídeo para vocês hoje. Essa parte que tá mais escura aqui na porta é porque ele pegou ali no outro armário, então tinha tirado um pouco da tinta e eu fui decidir passar um pouco de tinta ali, por isso que ainda tá mole. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.